O ministro Alexandre de Moraes pediu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que apresente um projeto de regulamentação das redes sociais. A iniciativa partiria da sociedade civil, do TSE e do Poder Executivo. Fica o pedido, salientou o magistrado no encontro com o presidente eleito. Moraes relatou as dificuldades que a Corte Eleitoral teria enfrentado durante as eleições desse ano, em virtude daquilo que chamou de ataques ao regime democrático e ao Estado de Direito. Ele disse que o TSE e a sociedade civil devem apresentar um anteprojeto, ou seja, um estudo ou versão prévia de uma proposta para regulamentar as plataformas digitais e combater as fake news. O ministro é o responsável pelo inquérito que apura a suposta propagação de notícias falsas. Ele declarou no encontro com Lula que o tribunal fez uma resolução específica de combate à desinformação, o que poderia ajudar na elaboração do futuro projeto. Coronel Gerson Gomes, o que acha da ideia, coronel? É uma ideia que vai na direção de uma promessa de campanha do presidente Lula e que tem sido levantado como uma bandeira em defesa da democracia, mas que tem sido interpretado pela sociedade, e eu particularmente endosso essa interpretação, de que a melhor estratégia contra a desinformação é justamente prover à sociedade o máximo de informação. Eu me encontro nos Estados Unidos e aqui é comum que nós tenhamos os contrapontos. Inclusive, há muito mais honestidade intelectual na minha avaliação quando você conhece a linha editorial das emissoras. Então, nós temos a Fox News, por exemplo, que dá uma ênfase a uma visão conservadora e, por causa disso, dá mais visibilidade até mesmo a candidatos conservadores, que normalmente estão no Partido Republicano, e nós temos emissoras que dão uma visão progressista e dão mais visibilidade ao Partido Democrata. O espectador, ele já sabe a linha editorial. Então, essa censura, por exemplo, que foi feita à Jovem Pan, ou esses perfis todos caçados, porque o ministro Alexandre de Moraes entende que ele tem o poder discricionário de determinar o que é verdade ou o que a audiência deve assistir, chega a ser aviltante. E mais ainda, eu vou dar um exemplo para a nossa audiência que todos vão lembrar. Foi proibido ao presidente da República veicular na sua campanha eleitoral o vínculo do presidente Lula com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. É interessante que essa proibição de fazer essa vinculação que remetia à perseguição que está acontecendo hoje na Nicarágua, ela foi colocada abaixo por um erro, ou talvez por um ato falho, do próprio presidente Lula numa das oportunidades em que ele estava no embate ali, direto com o presidente Bolsonaro, quando o presidente Bolsonaro faz uma pergunta a ele, direta sobre essa ligação dele com Daniel Ortega. É interessante que eu faço um desafio à nossa bancada aqui. Eu acho muito difícil que alguém saiba, mas pode ser talvez o nosso oráculo lá de Brasília, o Zé Maria. Alguém aqui sabe a data de aniversário da Revolução Sandinista? Alguém aqui da bancada sabe a data de aniversário da Revolução Sandinista? Eu não vou me arriscar, não. Quer dar o palpite, Zé? Não lembro. Pois mas o presidente Lula sabia. Ele falou, na hora do debate, quando ele tentava escapar do vínculo dele com o ditador Daniel Ortega, sem querer, ele pegou e falou: não, mas eu tenho muito orgulho de que eu fui ao primeiro aniversário no dia 19 de julho de 1980, porque o Partido dos Trabalhadores foi fundado em 10 de fevereiro de 80, e Lula, ele se ufana de ter participado do primeiro aniversário da Revolução Sandinista. Não tem nenhum problema. Agora, veja bem, o próprio presidente tem dificuldade de desvincular a sua posição, e este último domingo agora, na Nicarágua, nós tivemos uma eleição muito democrática, mas extremamente democrática. 153 prefeituras tiveram eleição. Sabe quantos prefeitos foram eleitos da Frente Sandinista de Libertação Nacional? 153. Então, é claro, com vários presos políticos, a oposição é completamente perseguida. E lá não se pode nem expressar a opinião contra o sistema eleitoral, muito semelhante àquilo que tenta se implantar. Então, a população, ela observa isso. Não há como esconder a realidade. Por mais que a opção seja de cercear a liberdade de expressão, seja de controlar, seja de avocar a si a capacidade de dizer o que pode ser veiculado ou não, isso é um grande tiro no pé.
Porque, na realidade, com as mídias sociais hoje, do jeito que elas estão, não há possibilidade, porque há sempre uma alternativa. E hoje o brasileiro é obrigado a agir como se estivesse nas ditaduras e nos regimes mais autoritários. Porque para conseguir debater, por exemplo, o processo eleitoral, ele tem que ir para a Argentina, ele tem que usar VPN, ele tem que se utilizar de servidores no exterior, porque simplesmente nós vivemos num estado de exceção no Brasil e ninguém tem a coragem moral de falar isso publicamente. Você, Paulo Figueiredo, que achou desse pedido? Paulo, daqui a pouquinho de passo, Fernão. Que você achou, Paulo, dessa iniciativa, desse pedido aí do ministro Alexandre de Moraes a Lula? Eu acho que a gente vive o fim do mundo no Brasil. Acho que a gente vive uma situação de completa loucura, onde um membro do judiciário que deveria se ater a julgar processos de acordo com a lei criada pelo Executivo e pelo Parlamento, eles agora acham que ele tem o direito de sugerir leis ao presidente. De onde é que vem isso? A que ponto nós chegamos? Não há mais limite? Não satisfeito em legislar nas suas sentenças, em suspender artigos da Constituição, agora um ministro Alexandre de Moraes, líder mor do Xandaquistão, sugere ao presidente Bolsonaro, ao presidente Lula, presidente eleito Lula, uma legislação. Acho que agora nós precisamos dessa legislação. O papel dele está se aproximando do Vladimir Putin, que quando era primeiro-ministro dizia para o presidente o que ele precisava fazer, quando era presidente dizia para o primeiro-ministro o que precisa fazer. No final das contas ele sempre mandava em todas as casas. É uma espécie de Xi Jinping. Xi Jinping também funciona mais ou menos da mesma forma. E veja, a resposta na linha de que ele vai convocar para fazer essa lei não o Congresso Nacional, eleito pelos 150 milhões de eleitores brasileiros, perfeito, mas os movimentos sociais, né? As comunas, né? Isso está lá naquele projeto que ele está tentando enfiar na gente desde 2009. Foi a primeira tentativa. Na véspera do Natal, ele baixou esse decreto. As comunas, né? Basicamente as comunas. E o que é. Não os escolhidos dos eleitores, mas os escolhidos do PT. Os escolhidos do PT, um soviético qualquer, que eu não sei explicar de onde vem esse soviético que eles querem estabelecer, mas o que é mais absolutamente impressionante nessa história é que esse Conselho Popular, ele vem para regulamentar as redes sociais. Gente, não existe esse negócio de rede social. Não existe rede social. Rede social é simplesmente uma ferramenta pela qual as pessoas se interagem. Rede social é liberdade de expressão. Não faz diferença se o que você fala é dentro de uma praça, se você resolveu, sei lá, eu sou carioca, né? Você resolveu subir lá no Lago da Carioca, como tem, eu acho que ainda tem no Rio de Janeiro, sobe umas pessoas lá e resolve fazer discurso. Não faz diferença entre isso e você fazer um tweet, um post no Facebook. Então não existe rede social, regulamentação de rede social. Existe regulamentação de discurso. Regulamentação de discurso é a marca registrada de qualquer regime ditatorial. Ora, você precisa poder falar o que você quiser. E veja, quais são os moldes que nós podemos imaginar que vem de um pedido do Xandão de regulamentação de rede social? Quais são os moldes? Ora, veja o perfil dos 10 deputados que estão censurados até agora. Veja o perfil dos influenciadores, dos jornalistas, das censuras que eles baixaram nos jornais. Então, agora, não satisfeito com todos os poderes que já tem, o líder supremo do Xandaquistão recomenda ao presidente eleito novas medidas para restringir ainda mais o discurso das pessoas. Bom, realmente, eu não sei como é que alguém pode dizer que isso é estado de legalidade ou normalidade no Brasil. Começa com a decretação como notoriamente inverídica da biografia verdadeira do Lula, que o Brasil inteiro assistiu ao vivo. Hoje ela está decretada pelo Alexandre de Moraes como notoriamente inverídica, né? E quem a mencionar como pelos fatos que compõem essa biografia pode ser preso, pode ser multado em 100 mil por minuto e não sei mais o quê.
Esse é o nível.